O Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família. Hoje, segunda-feira, dia 9 de novembro de 2020, o dia que o Senhor já manifestou, já estabeleceu, já fez com que fosse uma realidade na tua vida, tua casa, tua família, teus afazeres, em nome de Jesus. Estamos lendo a palavra do Senhor, falando sobre o livro de Mateus, capítulo 5, e depois capítulo 6, né? Mateus 5 fala sobre a justiça moral, chamada justiça moral, que é, na verdade, aquilo que a gente precisa viver na nossa vida, no nosso interior, no nosso cotidiano, maneira que nós nos relacionamos, em primeiro lugar, com Deus, depois conosco mesmos, e depois com aqueles que estão ao nosso redor. Então, nós falamos sobre Mateus capítulo 5, desde o caráter, né? O caráter de Jesus Cristo incorporado na nossa maneira de ser, que são as bem-aventuranças, passando pela influência, né? Primeiro pessoal, interior, depois a influência externa, porque a Bíblia fala que nós já somos o sal da terra e a luz do mundo. Depois, o Senhor Jesus já entra pontuando e sublinhando e dando como exemplo coisas que eram muito discutidas na época. Aliás, não é só na época, a religião gosta muito de falar a respeito, né? Adultério, de homicídio, e no sentido não do homicídio de matar, mas homicídio de falar do irmão, fofocar, fazer mexericos, né? Então isso é muito, infelizmente, é muito natural nas fileiras, né, da religião, seja ela qual for, e na religião cristã também é a mesma coisa, infelizmente. Depois ele fala sobre o divórcio, que também é uma coisa ainda muito discutida, muito comentada, muito cheia de opinião. Depois ele fala sobre a vingança, que também é outra coisa, né? Será que eu posso me vingar? Irar e não pecar, o que significa isso, né? E depois ele fala sobre o amor ao próximo. Entrando no capítulo 6 de Mateus, o Senhor já entra naquilo que a gente chama didaticamente de justiça religiosa, ou na verdade a nossa prática, o nosso cotidiano, o nosso dia a dia. Ele se utiliza de três principais, vamos chamar assim, três principais colunas dessa prática, que é a esmola, que é a oração e que é o jejum. Já falamos da esmola, entramos na oração e estamos ainda conversando sobre oração. Então, Mateus capítulo 6, do versículo 5 em diante, o Senhor Jesus fala o que nós devemos fazer em coletivo e também pessoalmente. No coletivo, o Senhor Jesus recomenda que nós não estejamos muito nos mostrando religiosos, né? Ou seja, na maneira de vestir e tudo mais, mas claro que ele fala mais principalmente da oração, porque a oração era uma prática, como é na cultura oriental até os dias de hoje. A oração é uma prática muito que diz respeito ao culto da pessoa, ao seu Deus, à sua religião, à entidade a quem ele serve. Então, geralmente, a oração, a prática da meditação é uma coisa muito corriqueira, cotidiana na vida do oriental, né? Meditação e tudo, se fala muito a respeito disso. Até pessoas que não são até pessoas que não têm religião ou qualquer tipo de filosofia, falam e defendem a prática da meditação, né? Então Jesus, pegando vamos dizer, essa prática, esse hábito do oriental, né, dos costumes orientais, da tradição oriental, ele começa a falar da oração. Bom, aí depois ele começa, do versículo 9 em diante, falando sobre a oração do Pai Nosso. Os discípulos tinham por prática, né, pedirem ao seu mestre que dessem uma oração, que dessa estrutura de uma oração. Por que a estrutura de uma oração? E era normal, e era comum, não só
na cultura rabínica daquela época, mas até os dias de hoje, os rabinos ainda têm o hábito de recomendarem certas orações em temas específicos ou em datas específicas, isso até o dia de hoje. O que Jesus fez era uma coisa comum na época, dado a sua condição de rabino, de mestre, de escriba, né? E portanto alguém que era muito conhecedor da lei, interpretava a lei e tinha autoridade para isso. Tanto é que você percebe alguns momentos da vida de Jesus que ele fala na sinagoga. E ele tem a autoridade de pegar o pergaminho, abrir o pergaminho e ler a Torá. Não era para qualquer um, né? Você entrando numa sinagoga judaica hoje, você pegar e falar, vou ler alguma coisa, não é assim. Naquela época, muito mais. E Jesus tinha essa autoridade, tanto é que ele é chamado de mestre várias vezes. Mestre, Rabone, Rabi, Rabino, né? Então, Jesus, como mestre, ele também passa uma oração. Por que ele passa a oração? Porque a oração é exatamente a síntese da visão do mestre. A gente diria hoje, de maneira mais contextualizada, a sua cosmovisão, né? A sua visão de mundo, a sua visão de reino, a sua visão de Deus, de como servir, como praticar. Então, Jesus na oração do Pai Nosso, ele está de maneira resumida, mas com muita estrutura, com muito fundamento, ele passa a sua expressão de vida. Porque oração é o quê? Oração é vida, e vida é oração. A oração está totalmente atrelada à nossa maneira de ser, à nossa maneira de viver, à nossa maneira de pensar. Quando nós oramos ao Pai, quando nós oramos ao Espírito Santo, quando nós oramos ao Filho, nós estamos, na verdade, expressando o nosso sentimento. É na oração que se faz isso. É na oração que se é aferida a nossa visão, a nossa condição, a nossa fé, naquilo que cremos de fato, na maneira como nós nos comportamos. É na oração. Os nossos sentimentos, é na oração. Então a oração é vida, e vida é oração para nós que somos do reino, né? Então, quando Jesus passa para os discípulos essa oração, Jesus está, na verdade, trazendo a estrutura do reino, do que é mais importante, quais são as prioridades. Ele precifica cada fundamento, né? Então, ele fala, então vocês vão orar assim, Pai nosso que está no céu, Pai, né? Pai nosso no coletivo, o Pai é nosso, não é só meu, é de todos nós que temos Jesus como Senhor e Salvador, claro, com certeza. Então, Pai nosso que estás nos céus, ou seja, o Senhor é quem habita em todos os lugares, na tua onipotência, na tua onipresença, na tua onisciência, porque o Senhor sabe todas as coisas. Pai nosso que está nos céus, todas as dimensões, céus no plural, não é no singular, todas as dimensões, todas as facetas do universo, do mundo conhecido e do mundo também não conhecido, o Senhor está presente e Ele domina, Ele é o governante, Ele é a autoridade máxima, Ele é o poder máximo, né? Depois diz assim, venha, santificado seja o teu nome. Por quê? Porque nós precisamos não apenas identificar o nome do Yahvé, né? Yahová, né? Como é que fala lá? Os hebraicos chamam assim, Yahuá, Yahuá. Yahvé, né? É um tetragrama, YHWH, né? Então, o que significa esse nome? E nós precisamos não apenas identificar o nome no verdadeiro lugar que ele deve ocupar, mas também não incorporar e fazer com que esse nome seja santificado. Porque esse nome está completamente atrelado à nossa vida. Ele quer assim.
Não precisaria. Deus não precisa de ninguém. Deus não depende de ninguém. Ele é autossuficiente em tudo. Ele é eterno. Ele é magnífico. Ele é grandioso. Ele é maravilhoso. Mas ele propôs, ele se dispõe a fazer dessa maneira. Por isso que alguns falam que o nosso Deus se propõe a ser pequeno. Aí você fala, nossa, mas que vocabulário, Deus ser pequeno. Por quê? Porque ele se apequena quando ele deseja me amar, quando ele deseja ter comunhão comigo, quando ele deseja habitar em mim. Então é isso, porque ele deseja, não que ele precise. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha o teu reino, ou seja, venha o teu governo. Nós precisamos desesperadamente da tua vontade, porque a tua vontade equilibra o universo, a tua vontade equilibra a criação. E tudo que estiver fora do lugar é porque a vontade do Senhor não está sendo observada. Seja na minha vida, seja na minha casa, seja na minha comunidade, seja na minha sociedade, seja no meu país, na minha cidade, no meu estado. Porque a vontade de Deus é quem traz a perfeição, porque a vontade dele é perfeita. Traz as benesses, a bondade, a prosperidade, porque a vontade dele é boa. E ela nos satisfaz, porque a vontade dele é agradável. Ela nos agrada, ou seja, ela nos traz tranquilidade, ela nos traz equilíbrio. O nosso meridiano emocional, espiritual, físico, orgânico, fica totalmente estabelecido sobre a sua vontade, sobre a sua plenitude. O meridiano da terra, da sociedade, do país, de um povo, de uma nação, de uma raça. Por quê? Porque é a vontade do Senhor que realmente importa. E depois, falando um pouquinho ainda, daqui a pouco eu vou falar sobre o pão nosso de cada dia, mas ainda falando sobre reino, e isso é tão sério, que quando ele fala assim, olha, venha o teu reino, faça-se a tua vontade assim na terra como no céu. Eu comecei a falar ontem, né, falei alguma coisa, de que a vontade dele que venha sobre a terra, a vontade que já está estabelecida no céu. Mas esse céu também está comprometido. Não os céus, ou seja, o céu dos céus, aonde é o trono da glória do Senhor, mas abaixo, em outras dimensões, porque o inimigo tomou conta. A Bíblia chama isso de potestade do ar, poder do ar, poder de alguma dimensão. E nós precisamos o quê? Nos posicionar, porque a Bíblia fala que o reino é tomado por esforço. Então nós precisamos entender que existe um mundo espiritual. E a gente leu Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 9, Daniel capítulo 10, que fala exatamente sobre essa guerra espiritual, sobre essa batalha. E nós também precisamos declarar, seja feita a tua vontade, assim na terra, como também no ambiente espiritual, para que todo entrave, toda obstrução, toda interferência, toda confusão, todo conflito, toda animosidade sejam totalmente retirados. Por quê? Porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Então é como eu quando estou dando aula, eu falo como se fosse um ovo, né? Então você tem a gema, que é o nosso ambiente terreno, físico. Você tem a clara, que é esse ambiente espiritual onde existem as potestades do ar, onde o diabo tenta segurar, atrapalhar, interferir. E tem a parte do ovo da casca, que é onde é o trono do Senhor. É claro que é só uma figura, só para a gente, né? Só para a gente pensar. Então, quando eu estou aqui na gema, que é o nosso mundo aqui, eu preciso como que
furar essa resistência, entrar lá no ambiente da casca, um ambiente total, onde Deus habita no seu trono, entrar no seu ambiente e trazer o seu ambiente, incorporar, invocar o seu ambiente para que toque na gema e fure toda a resistência da clara. Entendeu? Espero que você tenha entendido, né? Não vai falar que eu estou falando que o reino é um ovo, né? Nada disso. Eu só estou explicando de uma maneira assim que dê para a gente, entendeu? Então, qual é o nosso principal, vamos dizer, a nossa principal prática na oração? É furar. A Bíblia coloca isso como se nós fôssemos uma ponte entre a vontade de Deus e o estabelecer do equilíbrio na terra. Daí, Paulo falar em Romanos 8, que a criação geme, e passa situação difícil. Por quê? Porque ela aguarda ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. Por quê? Porque quando os filhos de Deus se manifesta também esse equilíbrio que o Senhor deseja estabelecer através de nós e por causa da nossa estadia, do nosso ambiente. Porque nós temos a natureza de Jesus Cristo. Porque nós temos o caráter cristão, o caráter de Jesus Cristo. Então nós invocamos e nós buscamos e trazemos à realidade a vontade do Pai, né? Daquele que é santo, o santo dos santos, entendeu? E eu quero ler, para terminar pelo menos essa parte, hoje, Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10 é a missão dos 70, né? Quando o Senhor Jesus manda irem de 2 em 2 pelos lugares que Jesus passaria. E Jesus os envia. Por que Jesus os envia? Porque Jesus fica na retaguarda em oração. No mundo espiritual, no reino de Deus, o fronte de batalha não é aqueles que vão ministrar, ou vão pregar, ou vão evangelizar. O fronte de batalha é aqueles que estão, é o contrário, é aqueles que estão na retaguarda orando, clamando, jejuando, por aqueles que estarão lá na frente, entendeu? Então é exatamente isso que está aqui. Eis que eu vos envio, Lucas capítulo 10, versículo 3. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Olha só como que Jesus, parabolicamente falando, ele usa as figuras. E qual é a posição de Jesus como a nossa posição como intercessores, como aqueles que leem a palavra, se alimentam da palavra, de todos os estatutos, de toda a estrutura, de tudo aquilo que fundamenta a nossa vida cristã, e ao mesmo tempo nós colocamos isso diante do mundo espiritual, através da nossa oração, do nosso clamor, da nossa intercessão. Tá? Então vamos lá. Diz assim: eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo, paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa, quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos que nela houver e anunciai-lhes a vós outros que está próximo o reino de Deus. Olha só a prática, olha os atores, os elementos, como se estabelece. Eu vou pular, porque não vai dar tempo de ler tudo, mas é uma passagem maravilhosa, Lucas capítulo 10, diz assim no versículo 17. Então regressaram os 70 possuídos de grande alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Veja só,
alguém na retaguarda orando, porque é o fronte de batalha. O fronte de batalha não é o físico, é o espiritual. Então, alguém orando, intercedendo, clamando enquanto eles estão indo. Na figura do Antigo Testamento, quando Moisés ficava com as mãos levantadas, e precisava até ficar duas pessoas com os braços levantados, porque conforme Moisés estava com o braço levantado, os braços levantados, quem estava guerreando lá, que era Josué e os guerreiros, eles logravam êxito. Quando Moisés cansava os braços, né, o inimigo prevalecia na batalha. Então, quando eles perceberam isso, foram duas pessoas e ficaram segurando os braços de Moisés. Entendeu? É essa figura, olha só que a palavra de Deus ela é maravilhosa. Ela sempre está se explicando, não precisa a gente explicar, né? A gente só precisa pontuar, mas não precisa explicar. Ela fala por si, ela ensina. Então, quando nós estamos, é como se nós estivéssemos com o braço levantado. Eu, por exemplo, quando oro pela tua casa, pela tua família, por aqueles que estão ao teu redor, eu estou, entre aspas, com os meus braços levantados, para que você vá, para que você possa lograr êxito, para que os teus sonhos, projetos se manifestem conforme a vontade do Senhor. E isso se manifesta de maneira equilibrada, de maneira ordeira, de maneira organizada, né? Por quê? Porque é o kairós de Deus se manifestando sobre o teu cronos. E assim foi no tempo de Jesus. E porque estava tudo, né, perfeitamente estabelecido, com todas as peças desse jogo de xadrez completamente estabelecidos, cada um na sua posição. O que aconteceu? Satanás perdia espaço, Satanás perdia, vamos dizer assim, poder, né? Força. Poder não, porque a gente está falando do Espírito Santo e Satanás não tem o Espírito Santo. Então é melhor dizendo força, perdia força, perdia sua capacidade de interferência. Por quê? Porque o povo, o reino dos céus, estava avançando. E diz a palavra do Senhor: eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Está lá em Salmos 91, versículo 13. Não obstante, alegrai-vos não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Naquela hora, exultou Jesus no Espírito. Essa parte é maravilhosa, que é o Senhor Jesus em oração, levando ao Pai o resultado da manifestação do reino, né? Então, Lucas capítulo 10, versículo 21. Naquela hora exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes estas coisas aos sábios e instruístes e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim é do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho senão o Pai, e também ninguém sabe quem é o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Aí nós estamos aí nesse ambiente, né? E voltando-se para os seus discípulos, disse-lhes particularmente: bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vós vedes, pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não o ouviram. Então é essa alegria, porque a vontade do Senhor ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. E agora, eu não estou acrescentando, eu só estou, é a síntese do que nós estamos entendendo, né? Então ela é boa, perfeita, agradável, ela traz equilíbrio, sustentação equilibrada, sustentação ordeira. Por quê? Porque o reino dos céus, no simples avançar, no simples obedecer às funções de cada um que está elencado nesse reino, para agir, para manifestar dentro daquilo que o Senhor
o separou, o consagrou, o ungiu, o constituiu, então ele traz equilíbrio. E esse equilíbrio traz uma saúde, um bem-estar. Esse equilíbrio traz o shalom de Deus, né? O shalom, abundância de tudo para todos. Shalom não é apenas uma paz política. Shalom não é apenas uma paz, sei lá, filosófica, né? Mas shalom é exatamente a plenitude da justiça se derramando, incorporada no nosso modo de vida. E aí o Senhor estabelece a sua vontade, claro, e a sua vontade é maravilhosa. Isso é o reino. E nós somos os súditos. Eu falo súdito, mas não é de maneira depreciativa, não. Súditos porque nós servimos. E nós reconhecemos o nosso rei, né? Então nós somos cidadãos. A Bíblia fala que nós somos embaixadores exatamente desse reino. E quanto mais nós vivenciarmos essa constituição de embaixador no nosso modo de vida, mais o mundo, a nação, o nosso povo terá a sua saúde preservada e o inimigo não terá espaço, não terá ocasião. Cabe a nós vivermos o reino. Cabe a nós trazermos o equilíbrio sobre a criação, sobre o nosso povo, a nossa nação, nossa casa, a nossa família. Cabe a nós, não é ninguém. Ninguém lá de fora pode fazer. Não é o Trump, não é o Biden falando dos Estados Unidos. Não são eles que vão trazer. Não é nenhum nem o outro. Mas é a igreja. E se a igreja não estiver fazendo por estabelecer esse reino, aí vai trazer desequilíbrio, que é o que está acontecendo lá e é o que acontece aqui muitas vezes, tá? Glória a Deus, vamos orar, colocar tudo isso diante do Senhor. É maravilhosa, a palavra do Senhor é maravilhosa. Tudo bem, Eli? Deus abençoe, um beijo para você, tua casa, tua esposa, Eli. Tava lá no teu casamento, Eli. Tava fazendo teu casamento em São José dos Campos, né? Faz um tempinho já, né, Eli? Eu já nem lembro mais o ano, mas eu sei que eu fiz o teu casamento. Eli, Kátia, aliás, eu tenho 249 casamentos. Eu já estive na celebração de 249 casamentos. Puxa vida, glória a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, derrama-te sobre a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, cada um que está aqui, Eli, sua casa, sua família, Robert, minha tia Alzira, também o Bispo Antônio, Magda, Vitor, que o Senhor te abençoe. Estou orando pelos teus filhos, Vitor, em nome de Jesus, para que encontrem essa vaga, sejam sorteados nessa vaga em Mogi das Cruzes. O Senhor esteja, se derrame também sobre a vida do Walter, sua casa, sua família, Fábio, Márcia, Luiz Henrique, Bispo Antônio, Josué, Joel. O Senhor se derrame sobre cada um, ministérios, povo, teus servos que estão aqui, Senhor. Abençoa nossos idosos, avós, tios, ó Deus, pais, marido, esposa, filhos, netos, sobrinhos. Derrama-te, ó Deus, traz da tua cura, da tua saúde, dessa consciência, Senhor, de reino. Nosso Deus e Pai, nós te clamamos pela tua misericórdia, em nome do teu nome que é santo, porque santificado seja o teu nome em nossas vidas, que nós possamos vivenciar, viver, ó Deus, germinar, gestacionar esse reino, e nós possamos produzir, ó Deus, e reproduzir, e possamos transbordar desse reino, o reino dos céus, o reino sempre eterno, o quinto reino da visão de Daniel, se derramando, manifestando e trazendo paz, justiça, shalom, cura, em nome de Jesus. Move-te dos céus sobre a nossa terra, o nosso país. Nós colocamos o Brasil, essas eleições do próximo domingo. Senhor, tem misericórdia, que se levantem e que o Senhor possa
pontuar, sublinhar homens e mulheres que sejam tementes ao Senhor. Derrama-te, ó Deus, sobre o nosso povo, perdoa a nossa transgressão, a nossa iniquidade, o nosso pecado. Todas as vezes que nós derramamos sangue do inocente, tem misericórdia, sara a nossa terra, e nós daremos ao Senhor toda a honra e toda a glória em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que o amor de Deus Pai, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa esteja sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, e que ninguém te resista, porque você carrega o amor do Deus vivo e ninguém pode te separar desse amor, nada e ninguém, nada. E que se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o nosso pastor e de nada nós teremos falta. Até amanhã, terça-feira às 10 horas. Um beijo para vocês, fiquem na paz. Super